traz avante para lermos, irmãos, a parte bastante conhecida da palavra em Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Por favor, no 4, no verso 32. Esta passagem são passagens básicas que nós devemos nos ater sempre e lermos a Irmandade e nós lermos para a Irmandade, que é o princípio da obra logo após a morte do Senhor e a sua ressurreição, como os apóstolos se comportaram com os primeiros cristãos que foram se chegando à graça. É o início da coisa. Então os irmãos vão ver. A comunidade de bens entre os primeiros apóstolos, a situação de Ananias e Safira. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Estes versos. Amém. Naquele tempo não havia ainda os diáconos, e o povo conhecia os apóstolos, e pelos apóstolos chegava o fruto para ser distribuído. E depois Deus guiou os apóstolos, e o Senhor guiou, que preparasse irmãos para trabalhar na parte da piedade e atender a pobreza. E não só apóstolo, não só diácono, preparou também as diaconisas. Não fala aqui diaconisa, mas fala. Quando Paulo escreve lá sobre Timóteo, Timóteo, quem é o presbítero que você pode apresentar? Aquele que não seja cobiçoso, não dado ao vinho, não briguento, não de torpe ganância, mas um homem moderado, justo, com aptidão para ensinar. E depois fala do diácono, diz, e da mesma sorte os diáconos, que não seja dado ao muito vinho, mas amigo, casado, tenha uma mulher em sua companhia. E depois, quando termina de falar dos diáconos, ali entra, da mesma sorte as mulheres, não maldizente, e também fala, e diz assim, e também não dada ao muito vinho. Vocês perceberam que as irmãs, ó, não dada ao muito vinho. As irmãs também acompanhavam os irmãos. Então, ali falou sobre não ser dada, as irmãs não ser dada ao muito vinho. Quem é essas irmãs? Eram as diaconisas, que hoje nós temos as nossas irmãs da obra da piedade, que desempenha um trabalho de muita qualidade na igreja. São irmãs piedosas, irmãs de um carinho muito grande, verdadeiras avós da obra, mulheres conselheiras, sofredoras, irmãs de um tratamento muito especial, pessoas sofridas que são conselheiras e que ensinam as irmãs mais novas a serem boas donas de casa e amarem os seus maridos. E isto está na palavra. E isto, essas irmãs eram escolhidas entre a Irmandade a tratar dos necessitados e dos mais humildes da obra, que muitas vezes os diáconos não tinham a liberdade de chegar,
ou tempo para isso, as irmãs, ocultamente, disfarçadamente, na guia de Deus, descobria o que a família precisava. E aquilo que precisava era trazido e era atendido. De sorte que aqui fala, ninguém dizia, eu tenho necessidade de alguma coisa. Todo era suprido. Todas as necessidades supridas. E os irmãos querem ver uma passagem que fala bem disto, é quando as mulheres de Sunem, que Elias chegou e disse, fale para ela, Geazi, se ela precisa que fale ao rei ou ao capitão da guarda e que lhe ajude em alguma coisa. O que ela disse? Não, meu senhor, eu não preciso de nada, porque eu vivo no meio do meu povo. Olha a resposta. Eu não preciso de nada, porque eu vivo no meio do meu povo. Querendo dizer com isso, eu estando no meio do povo de Israel, todas as minhas necessidades foram supridas, ou são supridas. Noemi saiu das terras de Israel e foi peregrinar nas terras do Moabita no dia de Rute, com seu marido, Milião e Quilião, os filhos, e lá perdeu o marido. Faleceu o marido, faleceu os 2 filhos, as 3, que era 3 casal, ficou 3 viúvas. Noemi, vou voltar para minha terra. Rute, te acompanho. Dorcas, não vou ficar com meu povo. Mas quando voltou Noemi, voltando na sua terra, ela lembrou, Deus é misericordioso. Falou para Rute, Deus é Deus para com o vivo e para com os mortos, e não esqueceu da sua misericórdia para comigo. Então, Rute, o que você está recebendo aí e colhendo no campo de Boaz é promessa de Deus lá atrás. E quando a Moabita voltou, que ela voltou na terra de Israel, e que Eliseu tinha ressuscitado o menino, o rei quis saber de Geazi, conta-me, Geazi, o milagre que Eliseu fez com o filho da Sunamita ressuscitando. Geazi entrou na casa do rei e começou a contar o milagre. De repente bate na porta. Quem era? A Sunamita. E o seu filho, Geazi, saiu e disse ao rei, sabe quem está aí? É a Sunamita e o filho ressuscitado. Vou pôr ele aqui na tua frente, você vai escutar dele. Que é isso? É Deus, irmão, que lembra das obras que cada um faz. Trabalha na piedade, irmã, trabalha na piedade, diácono. A benção tua não será só nesses teus dias de vida, será sobre os teus netos, será sobre a sua descendência. A tua oração que você pede para Deus salvar a tua família, Deus manda pela palavra, salvarei. Então, irmãos, estas santas mulheres trabalharam no Evangelho, como outras que também trabalharam, as 7 Maria, que está na palavra, todas elas trabalharam, todas elas se esforçaram, todas elas deixaram um legado muito bonito, muito grandioso. Por quê? Temiam a Deus, entenderam a graça. Aquela mulher que chamava Príscila e Áquila, Príscila e o seu marido Áquila também chamaram aquele apóstolo Apolo. Ele disse, Apolo, vem aqui comigo, vem na minha casa, eu vou te ensinar alguma coisa sobre o Evangelho. Você só prega sobre o batismo de João Batista, vem aqui que nós vamos te ensinar sobre o batismo de Cristo, sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E quando foi lá, ouviu, foi exortado, pronto, saiu Apolo da casa de Áquila, e
cheio da palavra de Deus, e anunciava com força e vigor que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e o povo convertia abundantemente. As mulheres, os maridos, e que serviram, e que trabalharam na obra, diz a palavra, outra parte, Paulo escreve, rogo-vos, a Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo, e que haja em vós o mesmo sentimento, que não haja divisão entre as irmãs, que não haja discórdia entre os irmãos, sinta a mesma alegria, sinta o mesmo prazer, sinta a mesma virtude. Se a irmã sentiu de atender, sinta você também. Se a irmã sentiu de ajudar, sinta você também. Diácono, sinta sempre a mesma coisa, e o Deus de paz será convosco, diz Paulo. Regozijai-vos sempre, e outra vez digo, regozijai. Pelas manifestações e pela guia de Deus. Irmão, porque o que leva essa obra não é o olho do diácono, não é o olho da irmã da piedade, não é os olhos do ancião. Que leva esta obra é o dom de Deus. Que leva esta obra é as revelações do Espírito. Diácono precisa ter revelação. Ancião precisa ter revelação. Senhor, revelar a palavra, revelar o que deve ser dito, revelar o que fazer, revelar quem vai colocar no ministério, revelar onde vai congregar, revelar a obra que Deus vai fazer, enxergar o bairro onde vai, enxergar a benção para que lado vem. Servo de Deus precisa de revelação, e as revelações vêm por onde? Através de oração, através de consagração. Então, queridos irmãos, esses aqui, nesses dias, eles sentiam bem, viviam em uma comunidade que tudo que tinha era de um, era de outro, e ninguém dizia isso é meu. Tudo que tinha repartia um para com o outro, e ninguém dizia isso é meu. Não é meu, é de todos nós. E tem irmão que é assim. Se ele tem um caminhãozinho velho ou um caminhão, ele põe na obra de Deus até quebrar, até acabar. O carro dele também é assim. As coisas dele também é assim. A saúde de muitos irmãos já virou bagaço, de tanto que trabalhou e esforçou na obra. Tudo que ele tem não é dele, é da obra. O tempo que ele tem não é dele, é da obra. A profissão que ele tem, ele não só ganha para ele, ele ajuda a obra. Se ele é médico, ajuda. Se ele é advogado, ajuda. Se ele é um trabalhador braçal, ajuda o mais fraco. Se ele trabalha em alguma outra coisa que dá para ajudar alguém, ele também ajuda. Se ele é um pedreiro, a casa lá, fulano de tal, eu vou lá e arrumo. É 2 dias de serviço. Não, não é nada. Deus que abençoe. Trabalha. Tudo é em comum. Outra coisa que Deus tem dado, irmão, em alguns lugares, é sobre ajudar a nossa irmandade mais humilde a estudar filhos. Há irmãos que têm bom caixa, que têm boa reserva, que têm boa condição de ganho. Pega um pouco do que você tem, paga a faculdade para alguma criança, estuda um menino para médico, estuda um menino para advogado, estuda um menino para ser juiz. A mãe não tem, a viúva não tem. Olha, irmão, eu vou contar uma passagem, aqui os irmãos devem lembrar, sem malícia nenhuma, mas é a pura realidade que eu vi, acho que o Valdir também assistiu, o Joãozinho, em Santos.
nós tínhamos um ancião chamado Luiz Galzinato. E esse irmão, ele enviuvou e desejou casar-se, mas ele tinha mais de 80 anos. Vocês sabem quando a pessoa vai procurar um casamento, nesta idade, sempre há alguma fala, algum pensamento, alguma chocarrice, alguma fala leviana. Mas ele falou comigo, falou: irmão Cláudio, eu gostaria de casar, mas não estou sendo impedido. Tá bem, falando com ele, ele me falou: sabe por que eu queria casar, irmão Cláudio? É para ter uma irmã na minha casa, para mim não ficar sozinho, para me conversar com ela, fazer um chá, e assim por diante, e ela pegar minhas receitas e dar os remédios para mim na hora certa. E outra coisa, irmão Cláudio, se desse certo, eu queria ver uma irmã que tem filhos. Mas Luiz, com filho? Sim, queria com filho, porque eu tenho um bom salário, e eu morrendo, ela vai ficar com a pensão para criar e educar todos os filhos dela na faculdade. Não é divino? Não é divino? Isso é Deus. Agora o que Deus está dando aqui. Se algum irmão pode, tem condição, ajuda um filho de uma viúva. Tem um caso que aconteceu, os irmãos aí, o Nabi conhecem, lá em Petrolina nós temos um irmão que ele foi juiz e depois avançou dentro da carreira jurídica e ele foi do judiciário e foi até ser desembargador de tribunal, com alta posição dentro do judiciário. E ele montou-me, bom, claro, eu quando fui começar a estudar, fazer direito, eu não tinha nada. Eu só tinha um caderninho com algumas linhas e uma caneta. E fui para a faculdade. Chegando lá, acabou a aula, eu ia indo embora. Um amigo falou: onde você vai? Falou: eu vou procurar um lugar para ficar por aí. Ah, então vem comigo na minha casa. E naquele dia ele foi na casa do amigo. E ali ficou, a mãe do amigo deu um prato de comida para ele. Falou: onde você vai pousar? Não tem lugar para pousar. Ah, pousa aqui, tem uma caminha do filho, a turma, você dorme do lado. Ele foi, ficou ali quase o tempo da formatura. E se formou. Acabou a vida, cada um para o seu lado, o filho dela para um lado, ele para o outro, até que chegou um dia, ele formou-se em direito, foi ser advogado, depois passou, foi ser juiz, e assim por diante. E foi indo a carreira dele. Até que chegou um tempo, ele chegou a desembargador de tribunal. E ele tinha aquele carrão grande, de chapa, aqueles carrão fortes que o judiciário tem. E ele estava na cidade de onde essa mulher morava, onde ele começou o estudo. Ele pegou o carro, foi lá com o motorista, e ele sentado no banco de trás, desembargador de tribunal. Entrou dentro da casa da velhinha, com aquele carrão preto parado na porta, a mulher chorou. Você é ele? Sou eu mesmo. A senhora me deu comida, a senhora me deu pouso, você me ajudou. Eu sou o que sou por causa de você, velhinha. Não é divino isso? Não é colher fruto? E ele está vivo lá até hoje. Ele está vivo lá em Petrolina até hoje. Chama Josias Horácio. Isso é divino. Irmão, plante alguma coisa que não é para você colher. Plante para outro colher. Faça uma sociedade melhor. Endireita algum da rua. Salva alguém que está perecendo. Dê ajuda. Daquilo que vai sobrar,
dê um pouco para outro. Porque quando você for embora, a tua sobra você não sabe para quem vai ficar. E ainda você pode direcionar para aquilo que é necessário. É uma palavra, é um conselho que Deus traz nesta noite, trazendo um despertamento para a nossa caridade. Minha mãe foi viúva de 7 filhos. A mais velha 12 anos, a caçula 1 ano. Irmão, nós vivíamos numa dificuldade que só vê. Ela come sopa de feijão. Parecia que tinha um feijão só nadando naquele caldo. Tão fraco que era. E todo dia chegava um rapaz andante. E a minha mãe gostava daquele andante. Ele era meio... Ele chegava, minha mãe já preparava o prato e dava para ele. A minha mãe falava, ô freguês, chamava ele de freguês. Viúva, não vai comer em outro lugar não, vem sempre aqui. Eu olhava e falava, não tem nem para nós. Dá vontade de falar para ele, não tem aqui para nós, você vem aqui. Irmão, e foi. Naquela casa, ele passou. Minha mãe mudou de casa para outro lugar, ele descobriu. Passava lá. Um dia eu cheguei lá, ele estava lá. Falei, ô, você está aqui, freguês? Aí eu descobri onde a dona Teresa mora. E ficava lá, comia o pratinho dele, ficava sentado. Da viúva que tinha 7 filhos, todos menores, ainda achou jeito de dar um prato de comida para um pobre. Irmão, quem ajuda a pobre é pobre. Quem ajuda a pobreza é a própria pobreza. Quem empresta e ajuda e dá quilo de café e dá pacote de arroz é pobre. Os pobres ajudam a pobre. No Nordeste, eu andei por lá, em algumas casas, os irmãos diziam, irmão, chegava lá, não tinha nada para comer. Às vezes, pouquinha coisa. Dizia, entra aqui, que o que tem a gente reparte. Que o que tem a gente reparte. Agora, do muito, não sai nada. É a palavra que Deus manda. E vivia tudo em comum, e ninguém dizia que faltava alguma coisa. E também não tinha demais. E Paulo escrevendo as cartas de... Por que peço coleta para os crentes de Jerusalém? É para que haja equiparação, haja equilíbrio. Aquele que tem mais, não sobre. E aquele que tem pouco, também não lhe falte. Deus seja louvado. Amém.